que nos acompanha no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Estamos aqui mais uma vez para refletir sobre textos da Sagrada Escritura que são usados em nossa liturgia. E para a liturgia do 26º domingo do tempo comum, a Igreja nos dá um trecho do Evangelho de Marcos, 9, 43 a 50, com alguns versículos aí que não aparecem. Nesse trecho, João, o texto começa dizendo que João, ele se aproxima de Jesus e diz que viram um homem expulsando demônios em nome de Jesus e que eles o proibiram porque ele não o seguia, ou seja, ele não fazia parte ali do grupo dos discípulos. Jesus responde a essa fala de João, dizendo que ele não devia proibir, né? Não o proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. E ele vai seguir, né, nessa orientação e vai dizer que se alguém der ao menos um copo d'água para um deles, porque eles são de Cristo, não ficará sem sua recompensa. Aqui a gente já vai entendendo que o ser de Cristo, né, é fazer parte do projeto do reino de Deus. Então, quem não está contra eles, né, está ao seu favor. Na resposta de Jesus a João, ele também vai dizer isso: quem não está contra nós está a nosso favor. Ou seja, não necessariamente precisa fazer parte desse grupo mais próximo ali do Cristo para viver o projeto do reino de Deus. O projeto do reino de Deus é muito maior. E depois, na sequência desse texto, ele vai dizer ainda que, além do copo d'água, né, esse é o lado positivo, que se ao menos alguém der um copo d'água porque eles são de Cristo, eles não ficará sem sua recompensa. Ele vai apresentar o lado contrário também, né? O restante do texto, ele é mais duro nesse sentido, porque ele vai dizer que se alguém levar ao escândalo, ou seja, se alguém escandalizar ou levar a pecar um daqueles pequeninos que creem nele, ele seria melhor que ele fosse jogado ao mar com uma pedra de moinho ao pescoço. E daí ele vai seguir com aquele trecho que muita gente tem dificuldade de compreender, porque é uma fala muito, muito forte. E alguns, sobretudo quando se pensa em leituras mais fundamentalistas, porque o texto diz que se a sua mão te leva a pecar, é melhor você cortá-la e jogá-la fora, porque é melhor entrar para a vida eterna com uma das mãos, né, do que com as duas ser jogado no inferno. E a mesma coisa vai ser dita em relação a outra parte do corpo. Se o seu pé te leva a pecar, corta-o e lança-o fora, porque é melhor entrar na vida eterna com um só pé do que com os dois ser jogado no inferno. A mesma coisa se diz com relação ao olho, né? Se o seu olho te leva a pecar, arranca-o e joga fora, porque é melhor entrar na vida eterna com um só olho do que tendo os dois ser jogado no inferno. Então aqui esses três elementos, essas três partes do corpo, eles representam uma tentação. E cada uma dessas partes vai ser, nos próximos domingos, na celebração dos próximos domingos, vão ser as próximas leituras, são uma demonstração de cada uma dessas tentações. Então, a gente vai dar continuidade a essa reflexão através dos outros textos dos próximos domingos. Mas bem, a mão aqui, ela representa a tentação da ganância, da avareza, do desejo de possuir muitos bens. E isso vai ser demonstrado lá no texto do conhecido como homem rico, né, que vai aparecer posteriormente na nossa liturgia. A segunda tentação, que representa aí o pé, é a do domínio, tá? Quando se manda cortar o pé, é a do domínio, do poder sobre os outros. A dominação é a principal tentação. E isso vai aparecer no texto, mais à frente, no texto do, se eu não me engano, o segundo anúncio da paixão, quando os discípulos eles ficam naquela discussão
quem era o maior, quem queria ser aqueles que teriam poder, os que ficariam à direita ou à esquerda lá do Senhor no seu reino. Né? É o desejo do domínio, o desejo do poder sobre os outros. E a terceira tentação, marcada aí pelo olho, tem a ver com o orgulho, com a soberba, e vai ser trabalhado lá à frente, né, na nossa liturgia, com o texto do cego Bartimeu. Mas esse trecho, né, desse evangelho, ele é preparado antes, nessa liturgia do domingo, pelo texto lá do Êxodo, lá com Moisés, quando o Espírito é repartido entre os 70 que estavam reunidos, mas o Espírito também vem sobre os 2 que tinham sido convocados, mas tinham ficado no acampamento. E um jovem corre para dizer a Moisés que eles 2 estavam profetizando no acampamento e que Moisés deveria mandá-los calar. A mesma coisa que Jesus diz aqui em relação aos discípulos, que eles não deveriam proibir, porque quem não está contra eles está a favor. É um pouco que Moisés diz para esse jovem, né? Ele pergunta se ele está com ciúme dele. Né? Não é o Espírito do Senhor que leva a profetizar, não é posse de Moisés. Então Moisés não tem poder sobre esse Espírito. E essa leitura, essa primeira leitura, ela tem essa relação com esse primeiro, vamos dizer, a primeira ação dos discípulos em relação ao Senhor, que é de um zelo, que Moisés chama lá de ciúme, uma espécie de zelo, e os discípulos inicialmente também apresentam essa mesma postura, e Jesus vai reorientá-los a partir do seu ensinamento. A segunda leitura, ela é uma exposição um pouco mais ampla, ou mais próxima já da vida dos cristãos, sobre essas mesmas tentações, sobre esse mesmo desejo de poder, de domínio e de posses. Então, as 3 leituras, elas estão muito ligadas por essa orientação ou esse ensinamento de Jesus para esses riscos que todos nós corremos. Então, que nós tenhamos, né, a tranquilidade, o desejo de pedir que o Espírito venha nos conduzir e que nós possamos nos comprometer toda a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa ação, a nossa fala com esse projeto do reino, que não é de posse de um determinado grupo, mas em Jesus ele foi apresentado como proposta para toda a humanidade, para uma vida mais justa e de acordo com a vontade de Deus. Esperemos que o Espírito nos conduza.